Enfim, vamos pular então pro Conexão Responde. Hoje, Vamos. hoje a gente tem um Conexão Responde também, que a gente recebeu uma das perguntas que a gente recebeu através do Instagram, já tem um tempo, já tá na fila aqui para ser respondida. Quanto custa viver na Nova Zelândia? Fala aí pra Noé, quanto Não, custa essa certinho? pergunta é tipo assim, né? A pergunta pra qualquer lugar, você muda só o país. Assim, a primeira pergunta que qualquer pessoa que tá pensando em mudar faz. Fala o valor certinho pra nós aí. É 52 milhões de reais. Gente, isso é sempre uma pergunta muito É complicada. 2 rins, 2 olhos Né? e um coração. Isso é sempre uma pergunta muito complicada, assim. Primeiro porque depende da região onde você tá, depende da cidade e depende também, e eu acho até, depende principalmente do seu estilo de vida, né? Depende do que você quer fazer, porque... Antes da gente continuar a pergunta, eu quero falar uma coisa que eu odeio isso. O quê? De toda vez que vai responder, tipo, eu procuro algum vídeo, quanto custa tanto? Ah, depende. O que é bom fazer em tal lugar? Ah, depende. E agora Tá estamos aqui aqui a fazendo, gente né? fazendo igual, mas realmente, gente, depende, não dá pra definir. Essa é uma pergunta que não dá para definir nada. A gente já ouviu, por exemplo, a gente já ouviu essa pergunta várias vezes a respeito de turismo, né? Porque muitas vezes alguém fala pra gente, vocês foram pra Colômbia, quanto que custa viajar pra Colômbia? Vocês foram pra tal lugar, quanto que custa? Aí vai perguntando. E, gente, uma coisa sei lá, eu acho que até um exemplo melhor que a Colômbia, porque a Colômbia é barato em geral, né? Mas dá pra você sair caro em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, é barato em geral. Mas um exemplo até melhor é a nossa viagem, não, eu acho nossa viagem pra Europa, né? Eu acho que é melhor de mostrar, porque tipo assim... A gente fez uma viagem muito dentro de um orçamento pequeno, assim, a gente comia em lugar barato, a gente ficava em lugar muito barato, mas ao mesmo tempo que a gente, sei lá, a gente comia pizza de 5 euros, se você quiser comer num restaurante perto que você vai pagar 300 euros, dá. Sabe? Tem então, opção assim, para todos os bolsos. Então, assim... E foi uma viagem longa, né? A gente ficou um mês, se for, né? Então, realmente é possível gastar pouco. Especialmente na Itália, né? Comida na Itália é muito barato, cara. No geral. Mas você vai achar aquele restaurante que faz, refeição completa. O menu, né? O menu completo. O menu completo. Tem menu de degustação também, que é um absurdo de caro. Vai achar também. Então, se você quiser fazer esse tipo de coisa, a viagem vai sair muito mais cara. Então, é uma pergunta que é muito difícil responder, porque vai do estilo de férias que cada um tira. Mesma coisa, o estilo de vida, né? Exatamente. Então, assim, depende do que você gosta de fazer, depende o quão frequentemente você gosta de ir em restaurante, porque aqui você comer em casa não é uma coisa cara, mas você comer em restaurante também não é tão caro, né? Mas não assim... É muito padrão, né, o preço aqui. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da gente falar aqui, que vai entrar, inclusive eu acho que entra na questão do comparativo de desigualdade social. Você vai comparar Brasil, a gente vai ter que comparar Brasil porque... Foi onde a gente morou, Quando né? a gente morou mais tempo, né? Então, assim, e vai ter que comparar com aqui. Porque isso é uma coisa que você percebe, tanto na questão salarial, que eu vou entrar daqui a pouco, mas a gente percebe também em questão de gasto. Então, assim, existe um padrão de preço de restaurante aqui que é muito difícil fugir disso. Então, assim, você vai num restaurante simples e num restaurante mais sofisticado e a diferença é muito pequena. A diferença de preço do prato. Novamente, tem exceção? Lógico que tem. Tem lugar que você vai que vai ser um absurdo, mas a gente tá falando assim... os que no são geral. E também o que a gente, né? já teve acesso, né? Porque a gente não viajou muito, a gente tá em Vercago, então a gente não... mas a gente foi em Auckland, eu fui em Christchurch, até em Milford Sound também, assim, as coisas não são muito fora do padrão. Geralmente, quando você vai no restaurante, ela não vai fugir muito daquilo. Então, por exemplo, você vai vamos colocar uma média aqui, a gente acha que refeição, um almoço aqui em Invercargill vai de 18 a 20 e poucos, né? 22, 23, por aí, né? E você acha mais caro? Acha, mas os mais caros que você vai achar aqui é na casa de 30 e poucos. Então, se você parar a pensar, a diferença não é tão absurda assim. Porque, tipo, no Brasil, se você vai num lugar 30, você consegue ir no outro lugar 500. Tá doido. Fácil. Não, sim, tá, mas é porque foi muito chocante. Mas assim, a gente... isso é uma coisa que não é fácil de achar aqui. No Brasil, você consegue achar essa diferença da maneira mais fácil, né? Eu acho que nenhum lugar aqui vai ter uma refeição por $500, não é possível. Deve ter algum lugar, tipo, algum chefe famoso pra caralho, alguma coisa assim. Enfim, deve ter aquele lugar específico que se você for... mas você vai ter que caçar esse lugar, né? Mas o geral não é assim. O geral, você consegue ir num restaurante bom, não que os outros não sejam, tô querendo dizer assim, mais sofisticado, né? E
que teoricamente cobraria muito mais caro, que se fosse no Brasil seria uma diferença muito maior, e aqui a diferença não é tão grande, né? Então esse é um dos primeiros aspectos que a gente tem que colocar. Mas eu acho que a pergunta primordial, a questão primordial para responder quanto que custa viver na Nova Zelândia é aluguel. Aluguel. É Porque- aluguel que leva embora nosso Suado dinheirinho. suado dinheirinho. É, Suado nem tanto, né? Esse frio que tá fazendo aqui agora. mas assim, disparado, o que mais pesa no orçamento é aluguel. Aluguel na Nova Zelândia é muito caro, velho. No geral, né? Não tem Eu esse- ainda não acostumei, tipo, por mais que seja possível pagar, né? Tipo, a Uhum. gente tá pagando e a gente ainda tá numa condição muito melhor, pagando um valor, né, bem mais ok por causa da acomodação. Eu ainda A gente mora na acomodação da SIT, que é a universidade onde eu estudo. Isso, e ainda é chocante de quando pra pensar, assim, o Quando a tanto. gente começa a Porque eu pesquisar, né? ainda tô convertendo, sabe? Por mais que eu não Você tá receba. convertendo? Eu converto, tipo... Converto? Converto. Convert. Assim, automaticamente, Uhum. ainda. Eu fico, cara, Eu perdi é isso. mais do que eu ganhava. Ainda bem que eu perdi isso, né? Porque senão eu ia estar desesperado. Tipo, o salário, o aluguel da semana aqui é mais que o meu salário mensal no Brasil. Não, nega, não é assim também não, hein? É assim. Não, eu acho que você não fez a conta direito, não. O aluguel mensal. O aluguel Ah, não, é mensal mensal. É, É. não, nem tanto, né? Eu não era escrava, né? Era, mais ou menos. Enfim. É, se você pegar o aluguel muito padrão aqui, tipo, daria... se bater, tipo, esgotaria meu salário também, no Brasil. E eu tinha uma posição que não era tão ruim assim, que eu era investigador de polícia. Ah. Então, tipo assim, não recebia tão mal se você for olhar o padrão do Brasil, né? É, mas o que eu acho que é porque choca muito que a gente paga semanal aqui, né? É. Então, é isso. Pelo menos pelas nossas pesquisas aqui, desde quando a gente chegou, até antes de vir pra cá mesmo, eu já olhava bastante valor de aluguel. É o mais caro, sem dúvidas. Essa média aqui de 400 por semana Uhum. é Ilha Sul ou a Nova Zelândia? A média de 400 por semana é Nova Zelândia. Só que aí você inclui muita coisa, né? Quando você coloca isso, né? Mas a média é Nova Zelândia. Uhum. Já vai informar É que... porque uma média tá boa. Que não, a tipo, média... Isso é uma coisa que eu preciso falar na verdade. Tipo assim, a média tá 400 por semana, mas a verdade é que esse levantamento é feito do ano passado. E a gente sentiu um impacto muito grande de Sim. aluguel do ano passado pra cá. Todo mundo fala que aumentou tudo, não É. só aluguel, né? Então, assim, na mercado verdade, também. até essa informação de que a média é 400, eu acho que ela não é Não deve condizente estar com a realidade atualizada. mais. Eu acho que ela precisa ser atualizada de certa forma. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai falar as informações de valor aqui com base no que já tem de levantamento, porque a gente não pode ficar só especulando. Mas é bom deixar claro que a gente acredita que tudo isso teve um aumento significativo. Porque mesmo aqui em Invercargill, é muito difícil você achar por 400 hoje. Nossa. E é um dos lugares mais baratos da Nova Zelândia. Aqui, um dos motivos pelos quais tanto brasileiro vem para Invercargill é porque é um dos lugares mais baratos para você fazer esse processo de imigração, porque junta a SIT costumava ser... tem uma luz piscando lá no fundo, eu tô olhando, é lá no outro prédio, lá, eu adoro estar aqui. Eu tô, Segunda vez já que você olha pra que eu tô olhando para trás, tá achando que tem um espírito atrás dela ali. Eu tô assim, vai ficar o programa inteiro gravando com o espírito ali me olhando, eu falo, não vai falar nada. Lá no prédio de trás tem uma luz piscando aí, toda hora tá me chamando a atenção aqui. Mas enfim, onde que eu tava mesmo? Desculpa. É a média de aluguel. Enfim, a gente vem para Invercargill muitas vezes, né? Acho que todos os brasileiros, na verdade, que eu conversei até hoje é o mesmo motivo, porque a SIT é o lugar mais barato para estudar, era pelo menos, porque a gente já soube que teve um reajuste. Eu não sei se esse reajuste foi suficiente para ficar mais caro que outros lugares. E além disso, o custo de vida aqui é relativamente barato, comparado com o resto da Nova Zelândia, né? Então, assim, aqui até o ano passado, a média era de $400 por semana. Um total aí de 1.600, aproximadamente 1.600 por mês, né? Porque o mês às vezes tem um pouco mais de 4 semanas no fim das contas. Mas, a gente está usando isso para comparar com outros lugares, para vocês terem noção de quão grande o impacto pode ser se você for para outro lugar. A diferença pode ser gigantesca. Então, um lugar que a gente quer dar de exemplo aqui é outro lugar que a gente acabou morando por um mês também, que é Queenstown. E Queenstown, a média lá, nesse mesmo período, quando o Invercargill tinha um preço de 400, e quando a média da Nova Zelândia era por volta de 400 por semana, Queenstown era 700 a média. Então, tipo Isso é assim, cara, absurdo, é quase o dobro por semana. Então, vai depender muito para onde você vai. Se você for para um lugar igual Queenstown, você vai ter que desembolsar muito mais. E aí tem algumas coisas que são interessantes. Aqui, o salário mínimo atual, ele está em 22,3, não é? 7. 22,7, né? 22,7 a hora. Tá dando uma média de
3.632 por mês se trabalha as 40 horas, né? Por semana. Trabalhando 40 horas semanais, né? A gente pode colocar aí que vai dar uns 50k por ano. Esse é o salário mínimo. Certo? Mas beleza, vamos comparar aqui primeiro por mês, né? A gente tem aí, então, trabalhando 40 horas semanais, você tem 3.632 por mês. Então, mesmo que a gente pegue Queenstown, seria 2.800 de aluguel mensal. Então, essa diferença é a diferença que teria para viver lá. Dá. Apertado, mas dá. Porque é impressionante, tá muito caro. Né? Quando você para pensar. Então, assim, recebendo salário mínimo, você vive, tá? Você vive lá. Porque isso é uma das coisas que a gente precisa falar aqui. Porque a gente comentou que ia falar a respeito de desigualdade social, e eu acho muito importante a gente falar disso, comparando com o Brasil, inclusive. E eu fiz questão de pegar aqui, para a gente poder fazer essa comparação, duas coisas. A primeira vai ser o salário mínimo, obviamente, porque é o que a gente vai colocar por base. E a segunda, eu resolvi tocar numa casta intocável no Brasil. Ixi, meu Deus, lá vem. Que são os médicos, né? A gente não tem que discutir, né? Tipo, uma das profissões mais bem pagas no Brasil é a profissão de médico, porque é uma profissão elitizada, que se dificulta intencionalmente a entrada lá para manter só rico entrando e manter essa casta se propagando aí por toda a eternidade, né? Tem exceção? Tem, exceção prova a regra, né? Então tá tudo bem. Mas então por que a gente pegou médico? Porque como é uma das classes mais bem pagas no Brasil, fica fácil a gente comparar a partir disso, comparando o salário de médico aqui também. Então, vamos lá. A gente acabou de falar que o salário é R$22,70 a hora, salário mínimo. E fez o cálculo por mês e vai dar mais ou menos, vai dar quase 50 mil por ano, beleza? E eu fiz uma pesquisa para ver quanto que o médico em topo de carreira recebe aqui. Então, assim, quanto que o médico, na teoria, receberia no máximo aqui, quando o cara tá destruindo mesmo. E essa quantidade é 197 mil por ano, o que é basicamente 4 vezes o salário mínimo. Você consegue imaginar no Brasil um médico recebendo 4 salários mínimos no topo da carreira? Consegue? Consigo. E aí a gente vai pro Brasil e compara. Atualmente, o piso salarial do médico no Brasil é 17.700 por 20 horas de trabalho. Ou seja, 35 mil por mês se trabalhar 40 horas semanais. Então, quando a gente bate aí com... A gente vai bater as comparações de acordo com o tempo gasto aqui também, né? Então, basicamente, isso dá praticamente 27 salários mínimos. Então, assim, o piso salarial do médico no Brasil é 27 salários mínimos, enquanto o topo salarial do médico na Nova Zelândia é 4 salários mínimos, saca? E esse é um dos motivos, né? Isso é um exemplo, né, cara? Isso é um caso emblemático que a gente pode usar para comparar a desigualdade entre Brasil e Nova Zelândia. E num ranking de desigualdade recente, Brasil bateu como o 17º país mais desigual do mundo e a Nova Zelândia é o 142. Aê, Brasil! Estamos na frente! Isso, assim, não foram todos os países disponíveis, mas é na casa de 180 países comparados, 170 alguma coisa, 180. E assim, mas a gente tem que falar também no ponto que o Brasil ganha. Um ponto que o Brasil ganha é saúde, né? Nossa. E a gente não pode simplesmente ignorar esse fato, né? Então, assim, no Brasil, primeiro que eu acho que tem tem o SUS. Uma abordagem, é onde eu vou chegar, mas eu acho que tem uma abordagem, antes disso, eu acho que tem uma abordagem de saúde que é... preventiva. Não necessariamente, mas que eu acho que pelo menos assim, ela é mais ampla, sabe? Aqui, você conseguir uma ressonância magnética é difícil demais, velho. É muito, muito difícil. No Brasil, você teve uma lesão que tem alguma suspeita de ruptura de ligamento, seja suspeita de ruptura facial, de menisco, geralmente você consegue, mesmo que você tenha que esperar um tempo, mas você vai ser indicado a pedir esse exame, pelo menos, né? A tentar fazer o exame. A prevenção, né? Não? Não, acho que não é prevenção, não é prevenção, porque já aconteceu, caso. Mas talvez seja mais não sei, a cultura eu de investigar, né? Eu acho que você tá pensando na prevenção de que aquilo piore. Tipo de assim, investigar. Investigar o que está acontecendo. Aqui não, parece que eles não querem investigar. Não quer saber, né? A impressão que eu tenho é que eles têm uma listinha aqui das coisas que um ser humano pode ter. Algumas doenças, tipo, na faculdade eles aprendem 100 itens. Aí, na hora que você vai lá, eles olham ali e falam, não, é isso aqui. Ou não, sabe? Tipo, é isso. Não tem uma coisa mais profunda,
um processo de investigação mesmo. Aí tem essa listinha aí de 100 coisas, 99 receita para paracetamol. E a outra, o quê? Não sei. Mas enfim, realmente a gente tem que elogiar isso no Brasil. E a outra coisa, obviamente, o SUS, cara. Gente, defenda o SUS, unhas e dentes, o que for necessário, todos os dias, porque, cara, que diferença que isso faz na vida, né? Que isso, cara? Você vai contar a sua experiência no médico, não? Qual a experiência aqui que você tá falando? Não tava com esse plano, não. Foi mal. Tudo bem. Agora vai ficar esse negócio aí no ar, né? Que experiência, o que aconteceu? Tô brincando, gente. Teve nada, não. Aqui, assim, o que a gente precisa falar é que a saúde em geral aqui, medicina aqui, pra você ter um atendimento médico, é caro e não é pouco caro, no geral. Por que eu tô falando no geral? Porque se você é cidadão, você tem um certo subsídio que vai reduzir esse valor, mas ainda assim é relativamente caro, tanto a parte de medicina geral quanto a parte dental. Não à toa, a gente vê aqui, por exemplo, o que é mais fácil de a gente observar, né? A gente vê aqui muita gente sem dente. Nossa. Né? E assim, gente de 20 anos, gente, jovem, adolescente. Também tem a questão da cultura de cuidado, né? Mencionou, tipo assim, eu comentei, não sei se eu comentei no programa alguma vez, mas eu escovo os dentes depois de almoçar lá na Splash, lá onde eu trabalho como salva-vidas, e as pessoas passam pra mim olhando assustada, tipo assim, aquilo ali é uma coisa absurda. Como assim você está escovando dente no meio do dia? Quando eu fui na dentista aqui também, ela perguntou quantas vezes eu escovava os dentes, eu falei, uma média de 4 vezes por dia, tipo, toda vez que eu como. Em média, assustou. né? Nem tipo, tem dia que, tipo, eu tomo café da tarde e eu não escovo os dentes. Aí ela ficou chocada. Absurdo. O cara até ficou bravo comigo, porque eu não tinha nada pra fazer. Aí junta isso com o consumo de açúcar bem alto também e com uma saúde dental muito, muito cara. Então, a consequência é isso. A gente acaba vendo muita gente aqui até sem dente mesmo por isso, sabe? Então, assim, é caro no geral, todos os dois. E apesar que dental no Brasil também é bem caro, né? Mas assim, não comparo com aqui, né? Mas eu acho que é mais acessível. É mais acessível que aqui, não, sem sombra de dúvida. É caro também, mas é mais acessível. Mas enfim, gente, defenda o SUS, assim, muito, muito fortemente, de toda maneira que vocês puderem, porque vem sofrendo ataques constantes há um bom tempo, intensificaram muito nos últimos 4 anos e não vai parar o ataque, porque tem muita gente com interesse no fim do SUS, e muita gente de saúde privada, enfim. Então, assim, não vai parar e se for preciso ir para a rua, vai para a rua, quando for necessário. Defenda, a gente precisa de todo mundo que puder, porque todo mundo depende do SUS. Eu sou rico e não dependo do SUS. Depende sim, cara. Depende sim, porque o SUS faz distribuição de vacina e, no fim das contas, a imunização coletiva vai te afetar também. E várias outras coisas, mas estou dando um exemplo só que é mais claro, que está mais próximo da gente, porque a gente acabou de passar por uma situação muito complexa, que se não fosse o SUS, a tragédia seria muito, muito maior, né? Então, assim, se acontecer, e vai acontecer, não é se, né? Quando acontecer os ataques, gente, vai para a rua mesmo, vai para a rua e defende, porque a diferença que isso faz na vida do brasileiro, e claro, faz uma diferença muito maior ainda em quem não tem como pagar. Na vida, que é a maioria maioria dos brasileiros. Então, assim, defendo de toda maneira que vocês puderem. Mas, enfim, voltando para o assunto direto de quanto custa viver na Nova Zelândia. Militante. Voltando para o assunto de quanto custa viver na Nova Zelândia. O que a gente pode falar, levando tudo isso em conta, até coloquei mais um dado que é importante aqui, tipo, energia aqui, média, o valor da energia é por volta de 180 por mês. Isso no inverno, né? Média. Não, isso média. é a média. Tá. É média. No inverno, na verdade, geralmente é mais caro, né? Mais e aí caro no verão que você vai pagar mais barato, a média vai dar 180 por mês. Internet aqui está na média de 75 por mês também, para você colocar o Wi-Fi dentro de casa e tal. E aí vai entrar o restante, né? Isso aí colocando as coisas mais básicas, mais alimentação e tudo mais. Mas, no geral, a alimentação, acho que a coisa mais importante aqui é o quão fácil é para você se adequar a um sistema de alimentação com base em estação. Isso tem coisa que você não vai comprar no inverno aqui, a não ser que você gaste muito dinheiro. Tem coisa que você não vai comprar no verão, a não ser que você gaste muito dinheiro. Então, assim, se o limão, na época da estação dele, tá $2 o quilo, na época oposta, no mais distante da estação, ele vai estar 35 quilos, sabe? Então, assim... O Kiwi Gold, por exemplo, agora já tá barato, tá R$2,50 o pacotinho lá, eu esqueci quantos gramas que tava. No verão ele tava 9, 10.
Até mais caro que isso. Eu cheguei a ver. Eu não cheguei a ver mais que 14, 15, bate. Jesus. Não, e assim, tem coisas que é mais gritante ainda, né? Se você pegar, por exemplo, vagem aqui, na época fora de estação, ela é 36 o quilo. A abobrinha mesmo, que eu fiquei louca querendo, no verão, que tava barata. Agora ela já deve estar, de novo, uns 18 quilos. Não sei quanto tá, mas deve estar. Eu lembro que Não ano costumo olhar passado, nessa abobrinha, não. época, tava 18 quilos. Mas enfim, o que a gente tá querendo dizer é, se você se adequar bem a isso, se você adaptar, se você comer o que está disponível na estação, você vai gastar relativamente pouco. Comer aqui, se você for analisar as compras comparado com o Brasil, é mais barato aqui do que no Brasil. Bem mais barato. Porque no fim das contas, a maior parte das coisas que eu analisei, que eu parei para olhar e falar, quanto que isso é no Brasil e tal, na época eu ainda estava fazendo conversão, dava mais ou menos o mesmo preço. A diferença é que você recebe melhor. Sabe? Então, assim, no fim das contas, aqui vai sair um pouco mais barato do que no Brasil para comer, desde que você siga essas regras de estação. Agora, se você deu um desejo danado e vai comprar abobrinha na época fora de abobrinha, você vai pagar 36 o quilo. Ou mais, nem sei. Não, e sem falar que deve ser ruim, né? Eu não comi, mas por causa da época, né? Que ela é tratada... Como é que fala? Da época da colheita dela. É tratada? Tipo, que ela dá melhor? Como que é? Não sei. Pode ser. Tipo, que ela desenvolve melhor. É no verão, né? Eu não sei se é no verão, porque a abobrinha eu não acompanho, não. Tá bom. Você tem contra a abobrinha, Rafael? Não, eu não vejo graça nenhuma em abobrinha, cara. Eu amo. Mas enfim, seguiu essas regras, gente. A gente vai só mudando os assuntos, que vai começar a choramingar as mágoas de supermercado. Se você segue essas regras, o que a gente pode resumir essa história toda é que na Nova Zelândia você tem dignidade com salário mínimo. Você não vai ter luxo, mas você tem dignidade, você consegue pagar suas contas mais básicas e consegue sobrar um dinheirinho para você fazer alguma coisa de aspecto cultural, para você viajar aqui dentro, alguma coisa do tipo. Coisa que é absolutamente impossível no Brasil. Então, seu salário mínimo no Brasil, ele não garante dignidade, muitas vezes ele não garante nem o mínimo, quanto mais dignidade, né? E aqui você pelo menos tem dignidade. E não tem esse gap tão grande entre as profissões mais mal pagas, digamos assim, e as profissões mais bem pagas. Esse não é um mito, né? Porque muita gente fala, gente, com um salário mínimo é possível viver aqui. Realmente é. Então, pode confiar. Mas sempre considerando que vai depender também do seu estilo de vida, né? Tipo, o que você vai querer, o luxo que você vai se dar e tudo. Então. Mas isso é em qualquer lugar do mundo também, né? No Brasil também. O estilo de vida que a gente tinha que definia quanto que sobrava ou quanto que faltava no mês. Então, assim, nossa resposta foi meio seu Madruga, né? Talvez sim, talvez não, mas o mais certo é quem sabe. Foi uma aleatoriedade, mas eu acho que deu para ficar claro que é possível. Eu também acho. É possível vir para Nova Zelândia e sobreviver.